No seu caso, né? Eu sei que a gente fez um programa, acho que foi o primeiro que a gente fez. Aí lá a gente contou as histórias, contou de como que a gente se conheceu, como que tem a ver com o Wagner Borges, como que o Wagner Borges está nessa teia aí de ligação também, né? Lá de 99 em diante. Eu não lembro se eu perguntei naquela época como é que você entrou, quando que você se apaixonou pelo trabalho de apometria e começou a trabalhar com apometria. Então, vou fazer aqui a pergunta, porque como é de apometria, você já deixa também registrado assim, quando que você... Nossa, eu acho que isso da apometria é algo que eu quero me dedicar, eu quero compartilhar com as pessoas, porque na época lá de 99, eu acredito que você já tinha outra perspectiva, e o Wagner trazendo um pouco dessa coisa mais universalista, mas como é que foi que entrou a apometria na sua vida? Né? Tá, vamos lá. Então, em 99, nós tínhamos um restaurante e nós levávamos, se você foi lá, o Wagner para fazer palestra nesse restaurante, né? Nós convidamos, ele aceitou, a gente buscava ele de carro em São Paulo, se vinha junto às vezes, trazia de volta, tal. Fomos aprendendo espiritualidade aberta, de um modo geral, naquela época. E nossa vida já, minha, do Ivan, que está escutando aí, está assistindo, meu irmão e amigo lá, que ajuda muito na divulgação, cuida da eletrônica toda lá, da informática. Nós passávamos por alguns problemas, como muita gente passa, mas os nossos parece que eram turbo, 2.0, 4.8, sabe? Falei, meu Deus, era muita coisa que dava errado, a gente queria entender por que dava errado. Igual muita gente que segue, faz curso, quer entender. Eu me identifiquei muito com a sua história. E nessa fomos estudando, mas não apareciam as respostas. Não aparece do dia para a noite, não existe comprimido mágico. O Wagner foi fazendo as palestras, nós fomos aprendendo, aprofundando na espiritualidade, fazendo curso de bioenergia, chakras, projeção, tudo mais, mas as coisas ainda dando errado, materialmente, financeiramente, tudo dando errado, falindo. Esse restaurante quebrou, faliu, nós perdemos tudo lá. Eu perdi muita coisa lá, casa, carro, moto, empréstimo, cartão, um monte de coisa lá. E aí eu queria entender por que eu fazendo uma coisa boa, continua acontecendo coisa errada comigo, né? Tem alguma disparidade aí, eu não entendia muito bem, não tinha aprofundado muito, né? Até que eu fui me consultar com uma amiga clarividente, ela me falou que tinha muitos espíritos me acompanhando. E eu falei, por que tem espíritos me acompanhando? Porque o Wagner, quando ia lá fazer as palestras, a entrada eram 2 quilos de alimentos e nós doávamos. E doamos várias toneladas de alimento. Falei, se eu fazendo uma coisa boa, tem espíritos me acompanhando, será que são do bem? Ou será que são do mal? Eu nunca tinha falado alguém para mim que eu poderia ter obsessor. Eu só conhecia isso em livros, né, em teoria. Ninguém falou, você tem um espírito te acompanhando e te prejudicando. E aí eu descobri que, enfim, que tinha um monte de espíritos me perseguindo e que queriam, eu perguntei para a médica, o que eles querem? Querem acabar com a sua vida, te matar. Por que você não fiz mal para ninguém nessa vida? Fazendo evento beneficente, doando alimento, fazendo tudo certinho. Falei, mas não são dessa vida, são de outras. Falei, aí bateu a interrogação. Por quê? Então eu quero descobrir se são de outras. Então aí eu comecei a aprofundar mais. Então eu conhecia um pouco espiritualidade com Wagner, e aí mesmo fazendo parte do grupo do IPPB, nós montamos um grupo em Suzano no ano 2000, que existe até hoje, eu saí faz 2 anos, e então eu participava de 2 eventos, o Wagner, o IPPB e o nosso grupo. E aí, além disso, ainda entrei primeiro na Umbanda, porque eu estava sofrendo uma obsessão terrível na época, né? Então tá longe da apometria ainda. E fui descobrindo algumas coisas. Então quer dizer que tem espírito me perseguindo? Aí fomos fazer trabalho de desobsessão, eu comecei a me aprofundar na desobsessão. Quero aprender mais. Aí, desobsessão tanto na Umbanda quanto desobsessão no Espiritismo. Né? Com conversa, com guias da Umbanda e tal. Então, fui aprofundando, eu fui descobrindo algumas coisas que eu aprontei. Aí, uma época, eu estava coordenando um trabalho com 12 médiuns numa casa espírita, e nós doutrinávamos, conversávamos com os espíritos, tem muitas histórias interessantes lá. Estamos fazendo um livro, né? Eu falei para você, logo, logo nós vamos lançar esse livro aí, vão estar fazendo aí, com histórias de apometria e de espiritualidade de um modo geral. E eu percebia que tinha espíritos que eram muito teimosos, porque não é porque você conversou com o espírito que vai resolver a situação. Depende do mérito da pessoa que está sendo atendida, depende da teimosia da pessoa, se ela vai se abandonar ou não, e aí vai. Existem métodos mais simples, mais complexos, de intensidades variáveis, e aí um dia eu conversando com um espírito muito teimoso, me veio na cabeça assim, meu Deus, se eu pudesse hipnotizar esse espírito seria ótimo, porque ele é muito teimoso, ele tem que saber que no mundo espiritual ele vai para um lugar mais negativo se ele continuar persistindo na maldade que ele está fazendo, né? E aí, a hora que eu pensei assim, acho que um amparador soprou no meu ouvido assim, apometria. Isso foi aproximadamente em 2014, 2015, 2014 para 15. Em 2007 eu tinha lido os livros do Lacerda,
quando eu trabalhava numa casa de umbanda. Eu li, mas não sabia o que fazer. Então o Lacerda tem 2 livros, né, Matéria e Espírito, José Lacerda, procurem aí, amarela capa, grossa, uma maravilha, muito bom, e o outro, Energia e Espírito, Matéria e Espírito, Energia e Espírito, um azulzinho mais fino. Esses 2 me deixaram muito feliz, contente de ver técnicas novas, mas não sabia como trabalhar. Eu costumo brincar dizendo que é como ganhar um helicóptero. Ó, você ganhou, toma. O que eu faço com isso? Porque eu não sei trabalhar com isso. Você lê e fica maravilhado. Você fala, é outro mundo. É outro mundo. E é um médico falando espírita, não é uma pessoa que está num salão de festas ou num boteco falando, é uma pessoa que tem credibilidade, trabalha há muitos anos, né? Então, de 2007 a 2014, isso ficou na minha mente sem eu saber trabalhar. Eu falei, nunca aprendi como é que trabalha. E aí, em 2014, né, nesse dia na sala espírita, me veio na cabeça apometria. É mesmo, eu lembro que eu tinha lido e tem muitos recursos, mas eu não sei trabalhar. Tudo bem, vou procurar fazer um curso. Na época não tinha tanta divulgação igual hoje, né? 2005, 7, 10, 15 ainda. Hoje é uma chuva de cursos aí, tudo quanto é tipo, virou moda, né? Mas naquela época não. Passo uma semana, 2, de novo, encontro com um espírito muito relutante, que o diálogo não resolve muito. E aquela história, né? Às vezes, quando o diálogo não resolve, dando um exemplo da polícia, se você está conversando com uma pessoa que está causando agitação, está causando balbúrdia, quebrando tudo, você fala, meu amigo, pare. Ele não para, o que um policial faz? Algema e leva para a delegacia, vamos conversar lá. Então não tem muita conversa, tem coisa que se resolve na conversa e tem coisa que não se resolve na conversa. Então aí eu percebendo isso, só o diálogo não era o suficiente, apesar de às vezes, mesmo na casa espírita e não umbandista, amarrarem os espíritos sem que eu desse comando nenhum. Ó, ele tá amarrado, me desamarra daqui. Eu falei, não fui eu que te amarrei não, foi os amparadores aí. Foi automático, porque você tá causando encrenca aqui, então eles já de garantia te amarraram, né. Aí passou 2 semanas de novo, eu pego um espírito bem complicadinho, não pelo diálogo não resolve, de novo sopraram no meu ouvido, apometria. Mas não é possível, de novo, é verdade, agora eu vou atrás, agora eu vou, né, eu vou comprar essa briga. E aí na semana seguinte eu comecei a correr atrás e descobri um lugar que estava dando curso, ia começar no domingo. Perdão. No domingo, durante a semana eu descobri. Eu nem perguntei onde que era, falei, já estou matriculado. Pode ser no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Amazonas, eu já estou matriculado, eu vou fazer. E aí eu fui, levei uns médiuns de credibilidade para dar uma olhada, se não era viajada na maionese, porque aquela história, né? Falar até papagaio fala. Então, vamos ver se tem credibilidade e se no fundo, nos bastidores, é isso que está ocorrendo mesmo espiritualmente. Vi que era verdade, gostei, fizemos, levamos a turma toda, Suzano, para fazer curso e tal. Então, mais ou menos 2015, tá? E aí eu fui descobrindo também mais coisas sobre o meu passado, porque a gente passa em atendimento quando a turma é pequena, dá para todos os alunos passarem em atendimento. Quando a turma é muito grande, a gente sorteia e alguns passam, né. E aí eu fui descobrindo N histórias, eu fiquei maravilhado, por quê? Eu conhecia na teoria, nos livros, você ouvir falar, mas você vê todo dia que você faz um atendimento, um espírito perseguindo alguém, e aquilo vem de outra vida, e a pessoa fica falando para você que foi a macumba que fizeram para ela, que foi a sogra, a ex-sogra, a esposa, o marido, e você dá risada, fala, não, 99% não é da macumba que você está falando aí, é de outras vidas, né, e a pessoa fica relutante, achando que estão fazendo coisa errada para ela. E aí a gente foi passo a passo vendo esses atendimentos, e comprovando na prática o que a gente conhecia na teoria. Uhum. Respondi? Sim. Sim.